E aí, pessoal, mais uma palavra para compartilhar com você. E se você gostar, se edificar a sua vida, já peço que você compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Hoje eu quero falar com você sobre entrega. Entrega é uma palavra, é um conceito essencial no ministério de Jesus. Inclusive existe uma canção da Heloísa Rosa, grande cantora Heloísa Rosa, que tem como título Entrega. Numa dimensão inimaginável, num tempo também incalculável, difícil da gente buscar nos livros de história, difícil buscar até mesmo através da nossa inteligência, através da nossa capacidade de fazer cálculos e pesquisas. Nesse tempo insondável, muito antes da criação do mundo, muito antes da criação do universo, muito antes da criação de qualquer coisa, Deus planejou, junto ao seu Filho Jesus, a criação de tudo. A criação do homem, a criação do mundo, a criação de todas as coisas. E lá Deus já previa a queda do homem, lá Deus já previa o plano de salvação, lá Deus já previa a morte de Jesus. E diz a palavra de Deus, Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que Deus entregou a Jesus. A palavra de Deus também diz que Jesus entregou-se a si mesmo, como oferta e sacrifício. Então, nesse tempo muito longínquo, muito distante, inimaginável, acredito eu que existiu um diálogo entre Jesus, ou seja, entre o Filho e o Pai, em torno desse projeto da entrega, do sacrifício, da redenção da humanidade. E Deus propôs ao Filho: eu vou te entregar ao mundo, eu vou te entregar, te expor à vergonha do homem, eu vou te expor ao pecado humano, eu vou te expor ao julgamento humano, às injúrias humanas, vou te expor à condenação do homem, à violência, e você vai ser morto na cruz. Você aceita, meu filho, que você seja entregue dessa forma? E eu acredito que Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua humildade, com toda a sua semelhança, com toda a sua semelhança ao Pai, ele diz simplesmente: sim, Senhor, sim, meu Pai, eu me entrego, eu vou me doar, estou à inteira disposição de fazer aquilo que te agrada, aquilo que está no teu propósito. Então Jesus já estava predisposto muito antes de todas as coisas a morrer pela humanidade. Diz a palavra de Deus que Judas entregou Jesus aos soldados. Os soldados, por sua vez, entregaram Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio entregou Jesus para Pilatos. Pilatos, por conta da jurisdição, procurou entregar Jesus a Herodes. Herodes, por sua vez, devolveu Jesus para Pilatos e Pilatos entregou novamente para os soldados e o Sinédrio, para que Jesus fosse crucificado. E ao final de tudo, para completar a entrega, para fechar esse pacote de salvação e redenção para a minha e a sua vida, Jesus, antes de morrer, entrega o seu espírito a Deus. Olha que maravilha, olha que ato, que atitude, que disposição, que doação feita por Deus ao mundo, feita de Jesus entregando-se a si mesmo, uma expressão de amor jamais calculada e imaginada e sequer pensada e planejada pela mente humana.
É difícil, inclusive, até entender como se deu o processo de julgamento, condenação e morte de Jesus. É difícil entender o posicionamento dos sacerdotes, apesar de que a gente tem as escrituras, os evangelhos, é difícil a gente entender como eles se colocaram de tal forma, tão arrogantes, tão maldosos, tão caluniosos contra Jesus. É difícil entender, por exemplo, a posição do próprio Pilatos. Como Pilatos, um mero ser humano, um mortal como eu e você, um ser que sequer entendia de escrituras, sequer seguiu a Jesus, sequer conhecia direito a Jesus, simplesmente, de repente, estava no poder de julgá-lo, de condená-lo, de sentenciá-lo ou não à cruz do Calvário. Isso caiu de tal forma no colo de Pilatos que ele sequer quis assumir essa responsabilidade de crucificar Jesus, de condenar Jesus. Inclusive tentou tirar seu corpo de banda, tentou tirar sua própria responsabilidade, devolvendo Jesus ao Sinédrio, entregando Jesus aos soldados. Façam o que vocês acharem que é necessário. Se vocês querem crucificá-lo, pois crucifiquem, porque eu lavo as minhas mãos. Então é difícil entender todo esse processo. Inclusive no direito, fica muito claro, pela perspectiva da justiça do homem, que Jesus sequer passou por um processo digno. Não teve um processo judicial à altura que terminasse numa condenação, num julgamento justo. Muito pelo contrário, ele foi entregue à vontade, aos anseios vaidosos e egoístas dos sacerdotes, daqueles que invejavam, daqueles que perseguiam, daqueles que simplesmente tinham ira contra ele. Então, foi nesse cenário que Jesus foi entregue, foi nesse cenário que Jesus morreu, se entregou por nós para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos direito à salvação. E o mais incrível de tudo isso é que Deus ele já planeja tudo isso antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo, com essa revelação extraordinária de que antes da fundação do mundo, tudo isso já era visível aos olhos de Deus. O que deixa muito claro que era um plano já muito bem elaborado, uma ideia muito pronta do que haveria de acontecer com a criação do mundo, com a queda do homem, com o pecado humano, com o dilúvio, com a redenção, com os profetas, com os juízes, com a graça, com a lei, tudo. Tudo antes foi uma ideia, como um cidadão que vai construir uma casa e primeiro faz o desenho da estrutura dessa casa, o projeto. Deus projetou e depois executou a ideia. E nós fomos alvos dessa salvação. E o convite de Jesus é para que você se entregue, para que eu me entregue, para que nós nos entreguemos a Ele. Evidentemente, cada um com seu nível de entrega. Somos diferentes e cada um tem o seu nível de entrega, seu nível de sacrifício. E o que Jesus está nos pedindo hoje, pelo Espírito Santo, é a nossa entrega. Entrega a Ele assim como Deus o entregou, assim como Ele mesmo se entregou, depois entregou o seu Espírito a Deus, e tudo se resumiu numa grande entrega. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.